Bom, então aqui voltei, né? Está estourando o tempo lá. Vou passar a última vez aqui para vocês verem, né? Tá aqui, ó lá o sinalzinho. Ó lá o verdinho, os vermelhos, né? Ali sendo medida, bem bom o vídeo, né? Depois o analito em azul, dá o sinal do azul e tá o cromatograma no final. Certo? Bom, então agora vamos voltar para o nosso material lá. Qual é a outra aplicação também que é usado a condutimetria? É usado em titulações, né? Chamado titulações condutimétricas. Tá? Essas titulações ela é feita assim, ó, a gente monta uma titulação desse jeito aqui, ó, a bureta. Em vez de eu usar o Erlenmeyer, que o Erlenmeyer já é uma vidraria muito boa para titulação, né? Porque a gente pode agitar e não vai virar, saltar para fora do frasco o líquido. Então a gente agita com a mão. Só que no caso aqui a gente vai ter que usar um eletrodo, então não tem como usar o Erlenmeyer, né, pessoal? E para a gente não ficar agitando com a mão, isso aqui não tem como, a gente usa um agitador magnético. Então a gente coloca um agitador magnético aqui, o peixinho lá, né, que tem o imãzinho lá, então a solução fica sempre agitando, né, e a gente fica medindo a condutividade da solução. E isso aqui pode ser usado para várias volumetrias. Só a oxirredução que não funciona muito, né, e a que mais funciona é a de ácido base. Então eu escolhi aqui como exemplo para mostrar para vocês. Acho que eu vou ter que diminuir a tela para ficar todos os desenhos numa tela só. Eu vou mostrar para vocês aqui como que seria usar a condutimetria para ver o ponto final da titulação. Então aqui, se a gente usar um condutivímetro, se a gente fizer titulação ácido-base e usar um condutivímetro para ver o ponto final, aí a gente vai ver na real, nem é o ponto final, né? O mais correto seria dizer que a gente está vendo o ponto de equivalência, né? Porque o ponto final a gente vê com indicadores, né, pessoal? Que é sempre um pouquinho depois do ponto de equivalência. O mais correto é dizer que a gente vai enxergar o ponto de equivalência aqui. Acho que até vou corrigir isso aqui. Vamos botar aqui, ó. A gente vai enxergar bem o ponto de equivalência, né? Vou trocar aqui, não vou deixar ponto final. Tá? Porque usando esse detector aqui, a gente vai chegar ao ponto de equivalência, o exato momento onde o titulante neutralizou todinho o analito ali, né? Então, vamos pensar numa titulação, vamos olhar o desenho aqui de cima, vamos pensar que é uma titulação de ácido forte, a gente tem ácido forte aqui embaixo, e na bureta eu tenho uma base forte. Se eu tenho um ácido forte, os íons do ácido é o íon H+, então a gente vai iniciar numa condutividade muito alta, né? À medida que for caindo base pela bureta, a base vai caindo e vai neutralizando esses íons H+. Então a condutividade do Becker aqui embaixo, à medida em que a titulação começa a acontecer, a condutividade vai diminuindo, 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 diminuindo. Quando chegar no ponto da equivalência, né, que é esse pontinho aqui, tá meio torto aqui, né? Vou dar uma melhorada nisso aqui, mas não fica bem onde eu quero. Azar, deixa assim. Quando a condutividade chegar no mínimo possível, é o exato momento onde todos os íons H+, foram neutralizados pelos OH- que caem da bureta, da base forte. E a gente chegou naquela condutividade da água, entenderam? Que é bem baixa. E é claro, tem outras coisinhas lá, né? Tem outros eletrólitos ali, mas é isso. Então a gente tem uma quantidade bem baixa, a mínima possível. E depois dessa quantidade bem baixa, quando passar do ponto de equivalência, aí a gente vai começar a ter um excesso do titulante. E o titulante é uma base forte, portanto vai começar a ter um excesso de íons OH- na solução. Então o pH vai começar a condutividade da solução vai começar a subir, porque está sobrando íons OH-. Então aqui, antes do ponto de equivalência, a gente tem uma sucessiva redução dos íons H+ na solução, que estavam em excesso, né? Inicia com um excesso de íons H+, a titulação começa a acontecer e a quantidade de H+ está sendo diminuída, né? Não estava diminuindo esse excesso de H+. Vai chegar uma região mínima que todos os H+ foram neutralizados por OH-, só ficou aquele equilíbrio da água, né? E a partir daqui, a gente vai ter o excesso de titulante, aí vai começar a sobrar íons OH-. E aí então a gente vai ver que vai seguir então aumentando a condutividade. Então aonde que é o ponto de equivalência da titulação? Ou seja, qual é a hora em que a gente jogou o titulante exatamente necessário para neutralizar o analito? É essa linha tracejada aqui. Quando gastou esse volume aqui de titulante, certo? Então a gente pode fazer essas nossas titulações ácido-base, por exemplo, usando o condutivímetro do laboratório, para perceber o ponto de equivalência da titulação. E o comportamento do gráfico
de um ácido forte com base forte seria esse desenho aqui. Se eu invertesse, aqui embaixo tivesse a base forte e aqui o ácido forte, o desenho é muito parecido com esse, mas percebam que a base, pessoal, o que prevalece numa solução de base é os ânions OH-. E a condutividade dos ânions OH-, vou até voltar aqui, ó, a condutividade dos ânions OH- é 198, quando que a condutividade dos íons H+, é 349. É quase o dobro. A condutividade dos íons H+ é quase o dobro dos OH-. É por isso que, quando na amostra ela é uma base, mesmo sendo uma base forte, na mesma concentração do ácido, por exemplo, a condutividade não é tão alta. Por isso que essa linha aqui não iniciou lá de cima, entenderam? Entendendo que essa linha aqui iniciou lá de cima, é bem alta a condutividade e foi diminuindo. Já quando tem uma base aqui embaixo, a linha já iniciou não tão de cima, já iniciou de baixo. Por quê? Porque aqui a gente tem um excesso de OH-. Ó. Então a gente tem um excesso de OH- que vai sendo reduzido, e aqui acabou o excesso, ficou igual, os OH- igual aos H+, e aí seguindo a titulação agora já começa a prevalecer íons H+, passando do ponto de equivalência, né? E aí a condutividade aumenta, e ela aumenta bastante, ó. Vejam que ela aumenta até mais do que o inicial do OH-, porque a condutividade do H+ é mais alta. E se a gente pensar nessa explicação aí, se a gente tivesse uma titulação de um ácido forte aqui embaixo, e na bureta eu colocasse uma base fraca, eu teria a redução, e o gráfico seria bem igual a esse, eu teria a redução dos íons H+ pela adição da base fraca, mas logo depois do ponto de equivalência, como a base é fraca, aí vocês vão puxar da quali aí a minha explicação, se a base é fraca, é porque ela gera poucos íons OH- em solução. Então, se ela gera poucos íons OH- na solução, essa linha aqui ela não vai chegar no mínimo e subir abruptamente. Por quê? Porque aquela base ela é fraca, ela produz poucos íons OH- na solução. Então, quer dizer que ela chega no mínimo e depois ela mantém uma subida muito leve, assim, ó, porque ela era uma base fraca. E caso alguém faça, né, que a gente não deve fazer, né, mas se alguém de curioso fizer uma titulação de base fraca com ácido fraco, ela vai ter uma curva praticamente desse jeito aqui, ó. Como a base era fraca, a base produz pouco íon OH- em meio aquoso, então ela já tem um valor de condutividade bem baixa. E à medida que a titulação anda, esse valor vai sendo reduzido, mas mal se percebe uma redução. E depois, quando chegou no ponto de equivalência, o ácido também é fraco, então muito pouco vai aumentando a condutividade da solução, porque o ácido também produz poucos íons H+ em meio aquoso. Então a gente vai ter uma curva com esse perfil aqui. Como eu sempre digo, isso aqui a gente não faz, né? Não é interessante enxergar o ponto de equivalência, titular fraco com fraco, né? Experimentalmente não é nada inteligente usar esse tipo de titulação aqui. Mas didaticamente é legal. Eu sou um dos que gosto de fazer os alunos lá nas titulações, eu não faço a condutimétrica aqui. Essa aqui eu nunca faço. Não dá tempo, eu dou preferência para fazer a potenciométrica, né? E eu sempre faço parte das minhas aulas lá uma titulação desse tipo aqui, fraco com fraco. Só, mas é claro, para ser didático, entendeu? Academicamente é interessante a gente enxergar isso lá, né, nos resultados. Nós pessoas ficam dizendo, achando que eu estou inventando, né? Não, isso aqui é bem direitinho. Todo aluno vai lá, faz seu relatório da aula experimental e vê bem direitinho que é esse comportamento aqui. Se a escala fosse pH, por exemplo, né? Mas aqui a condutividade é outra coisa e outro perfil de gráfico. O pH não vai dar uma coisa que vem e volta, né? Não. Bom, depois mais adiante eu falo disso. Bom, aqui eu estou falando da condutividade, então não vou ficar falando em pH aqui, né? Então isso aqui é uma medida de condutividade, certo? Então aqui eu peguei, pessoal, algumas aplicações da condutimetria. Posso voltar aqui nessa tela aqui, ó, acho que eu vou voltar para cá. Encerramos aqui o estudo dela, a técnica de condutimetria. Eu considero que é a técnica mais simples de explicar, é a mais fácil assim da gente aprender, né? De explicar e de aprender as duas coisas, né? É a técnica mais simples que tem, e ela é muito usada, né? E ela é fácil de entender porque ela precisa de pouco conhecimento prévio do assunto, digamos assim, né? Com pouco conhecimento, a pessoa já entende a técnica de condutimetria, tá? E ela é muito usada e muito importante aí para nós no nosso dia a dia. Bom, a próxima técnica que a gente vai estudar, aí eu sugiro que vocês deem uma revisada nesse estudo aqui, equilíbrios químicos em reações de oxirredução, que é esse playlist aqui, ó, certo? Lá da Quali. Se vocês têm isso muito em mente, tão bem afiado nesses quesitos aí, potencial de redução, potencial de célula, equação de Nernst e assim por diante,
Aí acho que é bem tranquilo, então dá para vocês irem direto. Se eu falei todas essas coisas e não entenderam nada, então vocês vão ter que estudar. Porque a partir dos próximos vídeos a gente vai estudar essa técnica aqui, ó, potenciometria, certo? E a potenciometria a gente vai precisar de tudo isso. E depois nas outras também. Então, ou seja, tudo que a gente for estudar a partir de agora tem que saber aquele capítulo lá, né? Não precisa encanar muito em fazer os exercícios e coisa lá do capítulo, né? Nessa revisão aí. Mas para entender os conceitos, né? Tem que entender o conceito de oxidação, redução, potencial padrão de redução, quem é que se oxida, quem é que se reduz, espontaneidade das reações, o que é a equação de Nernst, né? O potencial de uma célula, e que é o potencial do cátodo menos o ânodo. Essas coisas tudo você tem que entender, né? O eletrodo padrão de hidrogênio, e assim vai. Então é isso, pessoal. Encerro esse vídeo aqui, tá? E o nosso próximo vídeo, então, falaremos sobre potenciometria, certo?